Pessoal, eu quero contar para vocês que hoje, então, nós temos vários assuntos aqui no nosso radar. Já falamos da queda do veto à desoneração da folha de pagamento, desoneração mantida até 2027. Congresso também derrubou o veto ao marco temporal, ou seja, vale aquilo que foi decidido lá pelo Congresso e não o que foi vetado pelo presidente da República. A gente vai trazer repercussão das autoridades sobre a manutenção da desoneração, mas hoje há também a reunião entre os presidentes da Venezuela e da Guiana, Nicolás Maduro e Irfan Ali. Eles estão em São Vicente e Granadinas, ali, país do Caribe, que se deu o primeiro encontro dos dois depois que Caracas fez aquele referendo pela anexação de Essequibo. E eu quero saber de vocês se, diante de tudo que nós acompanhamos nos últimos dias, principalmente do lado venezuelano, de Nicolás Maduro, dizendo que quer garantir o direito dele àquele território que pertence ao país, vocês acreditam numa possibilidade de acordo? E Gustavo Segré, você que analisa tanto as relações internacionais, quero ouvir tua opinião. Claro, Evandro. A questão é que, em função de um referêndum, dá o direito de ocupar um espaço que não é seu, que inclusive em tribunais internacionais foi claro, determinado, que não deve mexer nesse vespeiro. Aí o presidente Maduro, o ditador Maduro, falando melhor, disse: eu não reconheço a autoridade dos tribunais internacionais. Então, o que deveria fazer o presidente da Guiana? Fazer um referendo dizendo que ele quer recuperar uma parte do território venezuelano. Sabe por que isso? Porque dentro da pauta de negociação e mediação, inclusive brasileira, era alguém tem que ceder um pouco. E é perigoso. Alguém tem que ceder um pouco, é perigoso. Porque o que a Guiana vai ceder? O que vai ceder? E por que vai ceder? Então, nesse caso, então, seria o melhor. A Guiana faz um referendo que quer ocupar o território venezuelano, reivindica o território. Então, aí, os dois cedem, voltam à posição inicial. Do jeito que está hoje, é ruim. E não me parece uma boa mediação. Ninguém precisa de uma mediação que diga, cada um tem que ceder um pouco. Lembrando que quando foi feita essa proposta na invasão da Rússia com a Ucrânia, a proposta do governo brasileiro era, então tem que ceder a Crimeia, que já estava no poder russo. Não é assim uma mediação, não. E não acho que vai resolver coisa nenhuma. E aí, Luiz Felipe Dávila? Não, o segredo está coberto de razão. Uma negociação, para dar resultado, nós precisamos preparar o terreno antes. Não pode chegar numa negociação como foi, justo como o Segré bem lembrou aqui, o caso do Brasil na guerra da Ucrânia, dizer assim, olha, o negócio é o seguinte, é você deixar que a Rússia tomou 20% do seu território e vamos fazer uma negociação. Isso não existe. Da mesma forma que jamais nós poderíamos ter enviado o Celso Amorim para negociar uma coisa que não teve nenhuma conversa prévia. Já tem uma conversa prévia. Não, e ali eles não vão poder nem apresentar nenhum tipo de medida prática, né? Isso óbvio. Já foi colocado. Eles estão ali para ouvir. Isso não existe. A medida prática é simples. Vamos manter tudo como está hoje, que é o direito internacional. Venezuela, você não tem direito a porcaria nenhuma. Guiana, você fica com esse território e pronto, acabou. Exatamente. Então, assim, é péssimo, porque isso desgasta a diplomacia brasileira, porque essas conversas são conversas de bastidores antes de ter uma conferência. Sim. A conferência é praticamente para amarrar uma conversa de bastidor, mas você não começa numa conversa dessa completamente desarmado, sem ter o que mediar e oferecer, porque é óbvio que é um atentado à soberania da Guiana. E óbvio que isso não tem como negociar. Então, é realmente o Brasil, mais uma vez, fazendo um papel, infelizmente, ridículo na diplomacia. Ao invés de ser um facilitador, uma pessoa capaz de construir o consenso, ele acha que isso aí é para a briga de duas crianças, sabe, apartar a briga de dois amigos na rua. Calma aí, gente, não é assim a diplomacia. Então, mostra, mais uma vez, o Brasil perdendo a oportunidade de se posicionar como a nação madura, responsável e líder na América do Sul. Fábio Piperno, você acha que está faltando ao Brasil algum tipo de protagonismo, de reconhecimento e principalmente acabar de vez com essa história, já que nós temos aqui um território que estaria envolvido na situação, porque para os venezuelanos invadirem a região de Essequibo, eles teriam de passar por Roraima. Não, nessa questão o Brasil vai muito bem, aliás, desde o começo de novembro, porque isso foi muito pouco divulgado aqui, inclusive eu já trouxe uma série de relatos, e inclusive do presidente Irfan Ali. Primeira coisa,
o Brasil, vale repetir, já se manifestou várias vezes nessa questão em favor das decisões tomadas lá atrás, em 1899 e 1966. Isso já ficou bem claro. O presidente Lula falou e outras pessoas ligadas ao Itamaraty também. Inclusive, se alguém quiser, eu trago até os relatos, vídeos e tal. Então, isso não é de hoje. Segundo, o Brasil, desde o início de novembro, manda o Celso, enviou o Celso Amorim para conversar com o Maduro, e o presidente Lula teve 2 encontros à distância com o presidente da Guiana, externando claramente a posição do Brasil. O presidente da Guiana, e aí os jornais lá chamam Guiana Chronicle, se eu não estou enganado, o maior deles, mas tem outros, já falou várias vezes do apoio recebido do Brasil. Posou, inclusive, como eu disse aqui outro dia, com vários militares de alta patente do Brasil, até para mostrar, olha, o Brasil está aqui com a gente. Agora, esse encontro foi mediado pelo Brasil, pela CARICOM, ou seja, não é só algo do Brasil. Então, há entidades multilaterais envolvidas nisso e também o Brasil, até pela proximidade geográfica e por estar, desde novembro, conversando com as duas partes. Então, faz todo sentido o Brasil estar lá. E fracassou, então, porque está conversando. Está conversando. A conversa está começando agora. Então, está conversando agora, mas tem uma questão interessante também nesse encontro. E a gente tem algumas informações já atualizadas pela agência AFP, que está acompanhando essa reunião, que o Maduro chega falando o seguinte: eu tenho aqui um aval da minha população para a recuperação desse território. Então. E aí, o presidente da Guiana, Irfan Ali, fala o seguinte, viu? Esse é um assunto que eu não quero nem discutir com você, porque isso aí tem que ser julgado pela Corte Internacional. Até então, esse território pertence à Guiana, não tem nada de venezuelano ali. Essas são imagens, então, que mostram esse encontro, é isso mesmo, pessoal? Não, acho que não, né? Não. Não, isso aí são imagens do Nicolás Maduro, Aí sim, nós temos as duas fotos, então, de ambos os lados para o encontro. Nicolás Maduro e Irfan Ali, que é o presidente da Guiana. Então, o presidente da Guiana está falando o seguinte, viu? Eu não estou nem trazendo esse assunto para falar com você. A gente precisa diminuir a tensão apenas. Eu só quero diminuir a tensão. Agora, falar que eu vou ceder alguma parte do meu território, não. Porque parte das autoridades que estão envolvidas nesse encontro estão dizendo o seguinte, alguém vai ter que ceder, que foi aquilo que você apresentou, Gustavo Segré. Só que já tem as respostas muito simples, principalmente do presidente da Guiana. Fala, Gani. O presidente da Guiana fala, olha, eu consultei a minha população e a minha população não quer uma invasão, quer preservar. Isso não vale absolutamente nada. Agora, rapidinho, Dávila, o ponto que eu vejo é que a Venezuela é um fardo ao governo do PT. É um fardo. Agora, é um fardo porque o presidente Lula tem uma relação pessoal com o Nicolás Maduro, existe um alinhamento ideológico, uma simpatia ideológica, são parceiros ali no Foro de São Paulo, e nessas questões isso impede o Brasil ter uma posição mais contundente na defesa da soberania da Guiana. Exatamente. Aliás, se o Brasil quisesse ter uma postura... Essas são imagens ao vivo do encontro, Estão vendo? Isso é interessante da gente ver. Então, todas as autoridades e comitivas que acompanham ambos os presidentes, imagens recuperadas de agora a pouco, e aí eles estão frente a frente, né? Nessa mesa que é até relativamente pequena aí para o encontro com tanta gente, então eles conseguem ficar bem próximos. Irfan Ali olhando fixo ali para Nicolás Maduro e ele pegando os documentos. Será que são os referendos? Tô aqui com o meu referendo, aí o Irfan Ali está falando... Mas o que está com esse monte de papel na mão que para mim não serve nada, porque o referendo da Venezuela não vale nada para a Guiana. Não te dá a sensação de pobreza intelectual, um encontro de presidentes desse jeito? Assim, eu vejo um monte... Só faltava os sándwiches de pão de forma e o refrigerante. Não tem formalidade, não tem protocolo. E aí, uma das opções seria, se o Brasil quiser mesmo tomar cartas no assunto, resolver entre os dois, dizendo, ok... Resolvam você, mediação ou arbitragem? Escolham. Não, arbitragem. Ok, arbitragem funciona da seguinte maneira, senhores presidentes. Vocês nomeiam um comitê arbitral e o comitê arbitral determina quem está certo e quem está errado e não há discussão nem há instância jurídica. Tudo bem? Ok. E aí vai sobre tratados internacionais, vai lá ver a história e resolvem o que funciona. Mediação. Mediação é simples, é o que o Brasil gosta, o governo gosta de fazer. Alguém tem que ceder alguma coisa. Então, o presidente da Guiana
faz assim, faz um referendo, leva o referendo para o Maduro, dizendo: o nosso referendo disse que você não pode entrar aqui e que se você bobear, eu entro na Venezuela. E aí todo mundo cede alguma coisa e volta no estágio original. Dávila, eu te interrompi, pode continuar. É que eu digo, a posição do Brasil, se o Brasil realmente está apoiando a Guiana, como o Piperno diz, então não tem que sentar nessa mesa. Tem que fazer uma declaração do presidente da República que é hora de defender o território da Guiana e que o Maduro tem que parar imediatamente dessa forma. Assim como os Estados Unidos acabou de fazer na guerra no Oriente Médio. Apoiou unilateralmente Israel, deixando claramente que não vai abrir negociação com o Hamas. E como se posicionou ontem, justamente dizendo a Israel que agora está passando o ponto. Então, assim, isto é postura que o Brasil deveria ter nesse momento se realmente está a favor da Guiana e não sentar numa mesa de negociação. Nem sempre a negociação é a melhor alternativa. Aliás, nós temos a negociação sempre qual é a melhor alternativa se não negociarmos. E a melhor alternativa para não negociar neste momento é o Brasil ter uma postura claramente a favor da Guiana. O problema é que isso estremece as amizades do ditador Maduro com o governo Lula. Que foi, Piperno? Não, são situações muito assimétricas. Primeiro, a questão no Oriente Médio, houve um posicionamento americano pego de surpresa, inclusive, por todos os acontecimentos, depois da morte de mais de 1.000 pessoas. Então, chegou lá, já havia um fato consumado, uma guerra, e aí sim, a partir do momento do início da guerra, se posicionou em relação aos fatos e tomando partido de um dos lados. Aqui não. Aqui o que a gente tem, por enquanto, são aí ações de um bufão que faz um plebiscito para público interno e que até aqui falou mais do que efetivamente fez, até porque provavelmente... Inferno, é então, por aí, isso que não pode negociar, porque você está legitimando o bufão. É exatamente isso que é o problema. Você sentar à mesa com o bufão, você está dando voz e legitimando o bufão. Essa hora não é para falar com o bufão. Você já disse pro bufão, bufão, eu dou razão do lado. É porque eu estou entendendo a questão aqui do debate, que é o seguinte: como é que você vai falar em negociação? Porque negociação remete muito à concessão. As duas partes teriam que conceder. Exatamente. Ou seja, neste caso, não haveria o que a Guiana conceder. Então, a palavra negociação, ela se torna... Não serve. Não serve, não é hora de negociar. Quando nós temos um processo trabalhista e a gente vai na conciliação... Sim, você vai negociar. Vai negociar. Então, o juiz pergunta, tem alguma proposta? Eu pedia 100 e a empresa oferece 50. Então... Vamos a 70? Vamos a 75, legal. Isso é uma negociação. Perfeito. Isso é uma negociação. Nesse caso, não aplica a negociação. Exatamente. Mas está dizendo que vai haver, que está lá sentado para ver concessão para os dois lados. O Maduro está levando um monte de barco. Mas aí seria o quê, então, Piperno? Uma negociação... O recado Maduro é o seguinte... Uma negociação de postura, Maduro, ou seja, a tua postura agora vai ser essa e a gente Maduro, negocia isso? Você está isolado. É um esclarecimento. Você está isolado, nós não vamos dar razão para você. Pega esse monte de papel que você trouxe e vá para casa. Por que isso não é feito público, então, Piperno? Por que o governo brasileiro não faz isso público? Eu concordo contigo. Vai lá e conversa, tete a tete. Eu tenho certeza, se fosse o Milei numa outra situação, vamos supor, envolvendo a Argentina, o presidente Lula seria categórico. Não vou sentar na mesa de negociação. Esquece. Eu tenho uma posição clara, se fosse o Milei. Mas o ponto aí é que há uma relação de amizade, um alinhamento político e ideológico com o governo Maduro. E aí ele não sabe o que fazer, porque tem a pressão internacional, tem a pressão... Não, mas aí a questão já sabe o que fazer, já falou. O Brasil defende o que foi decidido lá atrás. Mas o ponto. A linguagem da diplomacia no momento que você senta à mesa com os dois, você está legitimando os dois interlocutores. E essa hora não era para legitimar o Maduro de jeito nenhum. Era para deixar clara a posição do Brasil a favor da Guiana. Então, esse é que é o erro da diplomacia. A diplomacia é feita de vários atos, sutilezas. Sim. Cada movimento tem um peso. O peso de sentar-se à mesa com uma pessoa que você não reconhece a legitimidade do seu argumento, que é o caso do Maduro, você está legitimando aquela pessoa, trazendo aquela proposta para a mesa. Isto é um erro de estratégia de negociação e é um erro de estratégia diplomática. E se ele for para casa e fechar o bico a partir de agora, pronto, está resolvido o problema. O Maduro?
Queria ver. Parece. Eu queria ver. Pelo que ele disse até agora ali durante a reunião, não parece que ele vai voltar de bico calado para a Venezuela, não. E Irfan Ali, inclusive, pelo contrário, já está de bico calado em relação a esse equipe. É um assunto que nem será debatido. E não dá para subestimar ditador, não. Não vai invadir, não tem efetivo. Não sei, não. Esses ditadores são malucos e a gente não pode descartar. Mas ele não é suicida. Se fosse uma briga só local, provincial, ok. Até porque, coitada lá da Guiana, não tem ninguém nem para defender a fronteira, como chama? A avenida principal de Georgetown. O problema todo é que já tem, por exemplo, exercícios militares americanos, você está mexendo com móvel, com empresas importantes.